Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos aqui na Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita aqui de São Paulo. E hoje temos a presença do nosso companheiro, divulgador da doutrina espírita, Milton Filipelli, que vai falar para nós sobre o tema Viver em Solidariedade. O Milton é divulgador da doutrina, presta serviços, né, na Rádio Boa Nova, com os programas Ação 2000, que vai ao ar aos sábados às 8 da manhã, e Diálogos Espíritas, que vai ao ar aos domingos, às 9 da manhã. Então, Milton, fique à vontade, tá? É um prazer poder você estar aqui com a gente. Por favor. Muito boa noite, amigos e companheiros da nossa querida doutrina espírita. Saúdo a todos, como sempre faço, na abertura das nossas palestras, desejando-lhes paz e saúde, porque entendemos é exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos para realizar todas as experiências que escolhemos para esta encarnação e extrair dessas experiências novos conhecimentos para a nossa evolução. Segundo a doutrina espírita, evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Peço licença para repetir. Segundo o Espiritismo, evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. O conhecimento divide-se em duas áreas, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. O conhecimento intelectual ele é resultado do armazenamento de informações, ideias e reflexões que o espírito faz durante toda a sua trajetória evolutiva. E o conhecimento moral é resultado das regras que o espírito estabelece para se relacionar com os semelhantes. Moral são regras de relacionamento e varia de pessoa para pessoa, de família para família, de sociedade para sociedade, de civilização para civilização e de lugar para lugar. Para realizar as experiências que escolhemos diariamente nesta encarnação e extrair de cada experiência novos conhecimentos, nós precisamos de paz e de saúde. Eis a razão pela qual nós saudamos a todos, desejando em primeiro lugar que todos estejam sempre gozando de muita paz e de muita saúde. Quero agradecer a generosidade do convite feito pela comissão que organiza as palestras culturais aqui na Fraternidade. É a primeira vez que estamos comparecendo, conhecemos já os companheiros da casa, mas tanto eu quanto a minha namorada Alzirinha, que está ali, bonitinha, nós ficamos encantados com o ambiente, com o trabalho, enfim, com o verdadeiro espírito de fraternidade, fazendo jus à própria razão social desta sociedade espírita. Eu quero também aproveitar para cumprimentar os nossos cantores. Gostei muito, a harmonia, a técnica, o conteúdo, principalmente o espírito de fraternidade que a própria música apresenta. Eu tenho ouvido muitos corais e conheço muitos hinários, mas quero dizer que este é um dos melhores que eu tive a oportunidade de observar. Como a minha esposa é professora de música, eu de lá olhava para ela também sinalizar. E realmente estão de parabéns todos os companheiros. O nosso tema é solidariedade. Ali na tela vocês estão vendo um rio que nasce no norte da Inglaterra e ele atravessa toda a cidade de Londres. Por que é que estamos mostrando aqui na abertura da nossa palestra o rio Tâmisa? Uma das fotos, nós temos centenas de fotos do rio, mas nós escolhemos esta para esta noite. Porque ele
foi um palco do romance que escrevemos em parceria com o espírito Wallace Valentim Rodrigues, e chamado Sob o Olhar do Tâmisa. Alzira parece que trouxe alguns exemplares, a editora informou que está totalmente esgotada a edição, e eu acho que os últimos 5 que nós tínhamos em casa, ela trouxe aqui para... E também o outro livro, chamado As Forças Positivas. É um plano de trabalho em forma de literatura para transferir para as pessoas que desejam do Espiritismo de como podemos aproveitar certas qualidades que temos para melhorar também a própria qualidade da nossa vida. É um livro escrito para ajudar as pessoas a superar as tensões, depressões, síndromes que estão em moda ultimamente. Então, o nosso tema é viver em solidariedade. Nós trouxemos alguns slides, fiz uma adaptação do trabalho desta palestra, que é muito solicitada, e peço até desculpas por muitas fotos que nós vamos mostrar, mas são necessárias para que nós entendamos esse assunto ligado com a convivência dos seres. Várias músicas que eu ouvi nesta noite, que são mensagens de vida, dizem respeito a isto, e eu até fiz uma anotação aqui de uma das músicas, que está na página 24, que eu vou pedir licença para aproveitar para fazer uma palestra sobre a temática apresentada na composição musical. Então, o tema é viver em solidariedade. Eu vou falar até uns 60 minutos, talvez menos, e depois nós podemos, se quiserem, dialogar um pouquinho, 5, 10 minutos, sobre esse assunto, porque nós temos que sair da teoria para a prática, porque quando o espírito reencarna, ele aguarda com muita expectativa oportunidades de executar, de reagir diante de várias situações. E eu vou provocar isso através dessas fotos e alguns comentários que nós vamos fazer. Solidariedade, toda palavra que termina em "ade" ou "dade" significa qualidade de. Então, solidariedade, eu posso dizer que é qualidade do que é ou de quem é solidário. Pronto, eu fiz aqui uma conceituação léxica, que está nos dicionários, então não há muito envolvimento, porque a coisa mais simples que tem é conceituar ou definir palavras, termos e ideias através do que elas significam. Ajudar, auxiliar e apoiar. Agora nós temos que tirar a palavra do papel e, diante de uma situação, verificar o significado dessas palavras. Apoiar, auxiliar e ajudar. Nós estamos ali diante de uma situação dramática provocada por diversos fatores e que são apresentados na nossa sociedade, e não há como esconder mais, porque até 20 ou 30 anos havia uma ocultação ou total dos problemas sociais que nós enfrentávamos e enfrentamos na nossa sociedade. Mas a partir desse trabalho de encurtar as distâncias e aumentar, viabilizar cada vez mais a informação no processo de comunicação social, ficará mais difícil nós escondermos ou ocultarmos o que se passa no mundo inteiro. Por vezes está longe e outras vezes está bem perto. Muito perto às vezes. Posso dizer que solidariedade é o mesmo que reciprocidade. A próxima transparência que eu vou apresentar diz respeito a um acontecimento de 2001 e que está permeando aí a internet através das imagens, das mensagens e das ideias que são apresentadas. Mas eu creio que a própria fotografia, ela por si, já fala. Vamos ver então o que nós podemos entender. O que eu estou vendo na foto é um bombeiro norte-americano sendo beijado por uma cadelinha, por uma cachorra. Essa cachorra é selvagem, altamente perigosa. Sobretudo
pelo momento que ela atravessou, porque ela teve 8 filhotes, e lá naquele infausto acontecimento dos Estados Unidos, os 8 filhotes ficaram presos no incêndio. E essa cadela foi vista por esse bombeiro entrando e saindo do fogo, desesperado. E ele então foi ver o que estava acontecendo. E quando ele viu que ela estava tentando resgatar os seus filhos, um a um ele retirou do incêndio. E ela só teve um gesto de reciprocidade para agradecer a ação do bombeiro norte-americano, que foi beijá-lo ali na face. O que esta mãe está dizendo a este bombeiro é: muito obrigado por ter salvo os meus filhos. É uma maneira que nós temos de olhar para os animais e sentirmos nele o exemplo, o modelo da reciprocidade. Parece que nós temos que reenfatizar sempre, hoje as canções falaram bastante disto, de uma e de outra forma também. Eu prestei muita atenção em todas as letras e algumas adaptações muito necessárias, porque é a ação. Nós estamos demorando um pouco para agir. A razão é muito simples. Se eu tivesse tempo, eu falaria sobretudo a respeito de um planeta de provações e de expiações, explicando inclusive o que são provações e o que são expiações. Só que o espírito, conforme eu disse agora há pouco, há 5 minutos atrás, quando vai reencarnar, ele aguarda uma expectativa de poder agir no mundo e de extrair conhecimentos para aumentar dilatar a sua evolução. Solidariedade diante daqueles que vivem à margem, que estão marginalizados. Todas as concepções filosóficas, todos os grêmios sociais, instituições, mostram, e hoje, conforme eu disse, não há como mais ocultar. Tudo que nós quisermos saber, nós podemos saber através dos meios da comunicação social, dessa tecnologia fantástica. Peço que olhem bem as fotos que eu vou mostrar. Podem chocar, mas valerá a pena extrair nesta noite um conhecimento novo, para nós entendermos o que é realmente se envolver com o trabalho de Jesus de Nazaré, que eu vou encerrar com ele também. Nós temos que entender o que é se envolver com o trabalho de Jesus, porque estar ao lado de Jesus é trabalhar, é agir, não é contemplar, não é venerar apenas, não é olhar como se nada estivesse acontecendo conosco. Estamos vendo uma foto que mostra pessoas que estão dormindo nas ruas. Quando nós vamos para casa e deitamos na nossa cama quentinha, gostosa, no nosso cantinho, temos que lembrar que existem pessoas nesta situação. Tenho a impressão, meus queridos amigos, que o homem não se torna feliz apenas porque tem dinheiro e tem coisas. Penso mesmo que existem pessoas que são felizes sem nada possuírem, ou possuírem um pouco. Mas nós estamos diante de uma situação dramática em que o homem é medido apenas pelo que ele tem e não pelo que ele vale, pelo que ele é. E isto também faz com que a gente examine um pouco essa nossa situação aqui no nosso planeta, porque nós somos espíritos reencarnados com a finalidade de realizar experiências novas e de extrair conhecimentos maiores. Agora eu tenho que esticar o braço. E essa responsabilidade social nos leva primeiramente a lembrar-se das crianças, da infância. Existe um movimento internacional sobre a defesa dos direitos da criança, porque a criança é um espírito reencarnado passando por uma situação, um estágio da vida física, e para que o espírito possa realmente passar pelas experiências, a sociedade tem que dar a ele as condições mínimas de sobrevivência. Olhem o que eu estou falando, a palavra sobrevivência e não de vivência, porque no livro dos Espíritos
existe um alerta de que a sociedade deve criar mecanismos para suprir as primeiras necessidades do espírito, a fim de que não lhe falte o indispensável para que ele viva com dignidade. Então, eu gostaria que vocês daqui para frente também olhassem, pensassem, repensassem sobre esta situação dramática do mundo. Eu sei que todos aqui estão muito bem, na rua que moram, não há nenhuma necessidade. Eu já moro num bairro pobre da zona norte de São Paulo, e eu e a Alzira convivemos ali com uma situação que não é só de observação, é de se envolver com o que existe em termos de necessidade. Em São Paulo, que é considerada uma das cidades mais ricas do mundo, com o maior poder aquisitivo do planeta. Isto não é filme, isto é uma realidade, é uma fotografia da realidade. Isso está acontecendo em São Paulo, em outras cidades do Brasil e em outros países também. A situação em que se encontram as crianças que não possuem um lar estruturado ou que possuíam um lar estruturado pelos diversos fatores sociais, que não vale a pena nem comentar aqui, se viram na obrigação de criar por si mesmas uma condição de vida. Vocês estão lembrados do número que eu dei de animais? 2 milhões. Isso é assustador, meus amigos. É assustador. É assustador. Preciso perguntar quantas crianças estão abandonadas? Vocês estão vendo aí dada a desinformação, a falta de orientação sobre os verdadeiros valores do sexo, o que é que está ocorrendo dramaticamente, a ponto de, hoje nós temos uma produção de reencarnação em que as mães, onde nós moramos, tem meninas de 10, 11, 12 anos esperando criança. Olhem bem esta foto. Mas não só a criança, temos que ver, por outro lado, a pessoa que avança na idade física. As estatísticas dizem que o Brasil, que era tido até 1908, no início de 80, como um país jovem, agora já não pode falar mais isso, que está ingressando num número considerável das pessoas com mais idade. E vai se tornar um fenômeno social muito curioso. Porque se nós não prepararmos as duas pontas da sociedade, da infância, adolescência, juventude e da maturidade das pessoas idosas, nós vamos ter um confronto e desse confronto nós vamos ter um estrago social se nós não dermos às crianças e aos jovens aquela orientação para respeitarem, fazerem alguma coisa pelos idosos, por aqueles que não têm mais possibilidade de produzir. Como neste regime o homem só vale se ele for produtivo, o que é que acontece quando a pessoa não pode mais produzir para a sociedade? Ela é levada para o depósito. É isso? É um contingente que não tendo mais, que não servindo mais para a produção material, fica marginalizada da própria sociedade. Eu vou ter que virar um pouquinho, eu peço licença para poder ler, porque isso aqui eu tenho que fazer uma reflexão. Diz o texto: não estou com pressa de envelhecer. Meu pai padece há anos de uma doença que o deixou senil e caquético. A velhice me intimida. Sei que na terceira idade não só perderei a impetuosidade típica dos jovens, como me tornarei mais vulnerável às doenças generativas. Esse é um depoimento. Agora as fotos só para a gente olhar. Olhem sempre no semblante. Eu ando na rua olhando os semblantes das pessoas. As pessoas falam gestualmente, comunicam o que são, o que querem, qual é a expectativa. Quando eu olho,
Aprendi tanto isso depois de 50 anos, olhando e fazendo reflexões, que olhando para uma pessoa, eu sei se ela está bem, se está em paz, se está muito preocupada, se ela está perdida, se ela está se procurando ou procurando alguém. Se vocês olharem os olhos das pessoas idosas que andam na rua, poderão ter a mensagem, essa leitura nos traz a mensagem das suas preocupações e das suas expectativas de vida. Penso até em dizer, tenho a vontade de dizer aqui, que muitas das vezes o velho em casa não é compreendido, não é respeitado, não é considerado. E produziu. Olhem esta foto. O que é que esta senhora tem nos seus braços? É uma criança? O que é que ela tem, meus amigos? Ela tem uma boneca. Ah, que saudade eu tenho. Essa imagem diz assim, do tempo em que eu era criança e podia ser feliz. E ela conserva um sorriso ainda doce e encantador no seu semblante. Já este nosso amigo não pode dizer a mesma coisa, porque o seu ar é de extrema preocupação. Não sabe o que vai ser amanhã. E se tem algo que pode assustar o ser humano, é ele não saber o seu amanhã, o seu futuro, o que há de ser, o que há de vir, o que precisa vir. Muitos estão nesta situação. Olha, observem bem. Aqui eu posso dizer que eu leio o desespero, a insegurança e o desespero. Não quero assustá-los, mas vocês vão envelhecer, viu? Não quero assustá-los, não, mas vão envelhecer. E quero mesmo que cheguem até 120, 130 anos. A ciência está descobrindo, dentro desse processo da tecnologia farmacêutica, da ciência da saúde, da biologia, está descobrindo que o homem vai viver 150 anos. Aliás, eu vou fazer aqui uma consideração em nome do Espiritismo. Nós somos fabricados para viver 150 anos. E por que que nós vivemos só metade? Por que, meus amigos? Por que é que nós não conseguimos alcançar a idade para a qual nós saímos da fábrica? Por quê? Porque nós não sabemos dar trato nem para o nosso corpo e nem para nós, espíritos, de uma forma a viver com alegria, com prazer, com satisfação. Sexta-feira que vem, o meu amigo Orson Peter Carrara virá fazer a palestra respondendo a esta pergunta: por que adoecemos? Esta é a pergunta. Não deixem de comparecer, porque nós temos que saber o que é que dá causa, o que dá início a todo esse processo degenerativo. Não é só do corpo, não. Existem pessoas que envelhecem no pensamento. Isso não existe, mas eu inventei agora. Lá atrás a água esquenta. Ele está sendo entrevistado ali? Conforme eu disse, existem pessoas que não gostam de pessoas, gostam de animais. Esta senhora recolhe das ruas animais, gatos e cachorros que ela encontra e que estejam querendo uma casa, precisando de uma casa, que estejam pleiteando um prato de comida, um curativo para um machucado, uma ferida. Existem pessoas que se dedicam a animais, fazem com amor por achá-los dignos, não só do apreço, mas da ação. Eu sei que isto não é salutar, eu sei disto, mas eu preciso dizer que existe amor nesse coração para se voltar a uma obra de benemerência junto daqueles que ficam impotentes. Eu sei como é que as pessoas tratam animais. As pessoas tratam animais
como se os animais nada valessem. Mas se conhecessem o Espiritismo, conhecessem realmente a lei de evolução e conhecessem o reino animal, as experiências que o Espírito faz durante esses reinos, ela teria um pouco mais de consideração e, ao contrário, ajudaria. Também responsabilidade social diante da violência contra a mulher, que até tempos atrás era tido como sexo fraco, mas como agora está havendo um grande número de homens que estão apanhando das mulheres, então agora nós vamos ter aí um contraponto da sociedade e, conforme vocês sabem, nós vivemos, todos os países sul-americanos são machistas, todos, inclusive o Brasil. Se bem que hoje o homem, essa juventude, está se preparando para compartilhar, para repartir. Então, o casamento está sendo visto como a união de seres diferentes, mas no contrato social para conviverem durante muito tempo. Desculpe, antigamente era assim. Foi um ato falho da minha parte. Antigamente se casava para sempre. Hoje não existe casamento formal. A teoria é do SPP, conhecem? É do se pegar, pegou. Também temos que ter, os motivos que conduzem a essa situação são estes. O motivo da violência familiar é sempre o mesmo, distúrbio social. Prestem muita atenção nesta afirmativa. Descontrole emocional e a maioria causada pela ação do álcool. Quero dizer a vocês, todos que me ouvem, que o Brasil é a terceira destilaria do mundo. Aqui existem cerca de 5.000 fábricas de bebidas alcoólicas, micro, pequena, média e das mais sofisticadas. Aqui se ensina a beber desde cedo. O álcool, a pessoa alcoólatra é considerada uma pessoa enferma, e o alcoolismo é uma enfermidade realmente social, gravíssima. Há um custo muito grande para a recuperação de pessoas e também pelas consequências, os fatores que levam às doenças causadas pelo álcool. Mas um dos piores é a ação malfazeja do compromisso que existe do indivíduo com o semelhante. Essa frase é minha. Devo estar copiando de alguém, mas eu vou dizer hoje que é minha. Sem respeito não existe amor. O primeiro sinal de que alguém ama alguém é através do respeito. Respeito à igualdade natural, ao direito natural. Não existe no universo inteiro dois espíritos semelhantes, iguais, parecidos ou clonados. Querem que eu repita? Não existe no universo inteiro dois espíritos iguais, porque cada um é uma individualidade. Essa é a primeira e sábia lição do Espiritismo, no capítulo número 2 do livro dos Espíritos. Cada espírito é uma individualidade e faz a evolução do jeito que sabe e pode, desde a criação. Hoje eu não posso falar, mas na próxima palestra, se eu for convidado, eu quero falar sobre criação e evolução do espírito. 1 hora dá para falar. E vocês vão perceber como é que o Espiritismo explica o ato, o momento da criação e como se desenvolve a evolução de cada espírito no universo inteiro. Isso não nos assusta mais, porque nós estamos vendo com tanta repetição essas cenas, que a gente olha com indiferença. Vocês não olham com certa indiferença, irmãos? Sejam sinceros. Os filmes norte-americanos que nós assistimos toda noite, só tem isto. É uma arma na mão, um copo de bebida na outra, e a ação, o comportamento antissocial, a instilação da violência no mais alto grau, exacerbado, inclusive propondo a violência. Podem notar que quando a gente assiste um filme, é um maniquismo, a força do bem contra a força do mal. Nós sempre esperamos que o bom vença o mal, mesmo que tenha que maltratá-lo e destruí-lo, não é isso?
Essa foto não é da África, não. É um espírito que está pensando, tem inteligência, vontade e pensamento. O que estará pensando este espírito? Qual é a sua expectativa num mundo tão rico, num planeta de tantas possibilidades, onde as pessoas num ritmo alucinante disputam, criam concorrências, falam, discutem, roubam, assassinam, subtraem, mentem, falseiam, onde há tanta hipocrisia, verniz social. Encontre um amigo e cumprimente. Como é que você vai? Está tudo ok. Agora não é mais ok que falo. Está tudo legal, uma coisa assim. 10 minutos depois a pessoa começa a falar dos seus problemas, das suas dificuldades. Né? Está tudo bem? Ou nós estamos ocultando, ou não vivemos no verdadeiro regime da sinceridade? O que estaria faltando, meus amigos? De oração eu sei que não falta, porque toda noite nós oramos. E entregamos a Jesus e aos espíritos superiores e a Deus a responsabilidade de resolver um problema que é nosso. Porque Kardec foi muito claro na pergunta que ele formulou aos espíritos. A miséria do planeta é obra de Deus ou do homem? Qual é a resposta? Agora a gente lê, acha bonita a resposta, fecha o livro, não é isso? Dorme sossegado, afinal amanhã eu vou almoçar, vou jantar, eu tenho uma casa para morar. Está valendo a minha palestra, irmãos? Sejam sinceros. Se quiserem eu paro por aqui. Olhem bem a foto. Examinem o rosto. Conforme eu falei, as pessoas falam através da expressão facial, que é a primeira coisa que a gente mostra. O resto a gente esconde. Mas o rosto a gente não tem jeito de esconder. Não é verdade? Nós vestimos e mostramos o rosto. E através da leitura do rosto que eu sei como que a pessoa vive, o que ela pensa, o que ela quer. Essa foto vocês vão ver em duas situações aqui na minha palestra, mas eu peço que olhem bem. Dá para a gente continuar da mesma forma depois que a gente vê isto? Quatro amigos resolveram passear de barco no rio. Alugaram um barco pequeno, 2 bancos e 4 remos. E foram para o rio. Lá pelas tantas, um deles viu que tinha um buraquinho pequenininho no solo do barco. E a água, sob pressão, começou a penetrar. Mas é uma aguinha pouca, não tem problema. Ele viu uma canequinha ali e começou a jogar água fora. Mas aí, sob pressão, a água fura, atravessa, ela invade. Você sabe a força que a água tem. E a água começou a encher, entrar numa quantidade, ele pegou o boneco e começou a jogar água fora. O amigo, percebendo que a água estava, o amigo do lado percebeu que a água estava enchendo o barco e começou a jogar água com a mão em concha, jogando água. Um dos 4, do outro lado, disse para os do lado, você está vendo, eles estão jogando, está entrando água no barco. E essa pessoa disse assim, não tem importância, é do lado deles, não é do nosso lado. É isso que a gente pensa quando vê cenas como essa. Aqui não é aqui, Brasil, celeiro, que ninguém passa fome sim, meus amigos. Que tem pessoas nessa hora, tem muita mãe com água no fogo, e não tem o que colocar na panela para dar o que comer para os filhos. E nós estamos pensando na melhor roupa que vamos comprar amanhã, no perfume mais caro, não, meus amigos. No carro. Mas será que é assim que nós temos que viver? Será que é exatamente esse caminho que nós escolhemos numa encarnação, na convivência, porque a rede sistêmica é forte no universo inteiro? A ONU tem uma concepção,
a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão da ONU, tem uma concepção totalmente diferente do que seja saúde de uma pessoa, da humanidade e de todo o planeta. Agora, a cena mais difícil da gente suportar é esta daqui. Tem alguma coisa a ver conosco? Nesta noite do dia 16 de outubro do ano de 2009, próximo ao Natal, como é que vai estar a nossa mesa no Natal, hein, gente? Tem gente já fazendo os preparativos, consultando, fazendo as listas, encomendando, não é? Nós estamos levando a vida. Aliás, eu tenho a impressão que o Zeca Pagodinho está correto. Como é que é a música dele, Alzira? Deixa a vida me levar. Vamos cantar um pouquinho a música dele? O Reinaldo, você sabe cantar a música do Pagodinho? Deixa a vida me levar. Vai, canta aí, Reinaldo. Vida leva eu. Vai, vida, leva eu. Quer dizer, a filosofia, eu não aceito a filosofia desta música, porque eu acho que não tenho que deixar a vida me levar, eu é que tenho que formular um programa para a vida. Está certo ou não está? A situação em que vivem os homens no planeta. Filas intermináveis, aguardando. Eudístico, esse é um clamor que está atravessando o mundo. Esse cartaz, ele não está vindo aqui apenas por enfeite da palestra, não. É porque, apesar de tantas dificuldades, existe no meio das dificuldades a expectativa e uma coisa que nós já deveríamos ter superado, que é a esperança. Eu nem vou pedir a vocês que levantem o braço, quem tem muita esperança, porque sempre que eu faço essa pergunta, quase que o auditório inteiro do movimento espírita levanta o braço. Meus amigos, quem tem esperanças não tem certeza. Nós já deveríamos ter superado a fase da esperança para a fase da convicção, da certeza absoluta. Vamos ver então agora o contraste entre as duas sociedades. Eu estou terminando a palestra, não se preocupem que eu não vou chocá-los mais. E até vou terminar com uma coisa muito interessante, agradável, que vocês vão sair daqui perfeitamente satisfeitos. Contraste entre duas sociedades, no mesmo planeta, provas e expiações. Posso perguntar onde está o erro? Porque o Papa Bento XVI, no dia 26 de maio de 2006, ele foi visitar a convite o campo de concentração de Auschwitz. E ele entrou no campo de concentração de Auschwitz. E ele olhou de maneira pormenorizada tudo que havia ali, fazendo um registro histórico dos acontecimentos da Segunda Guerra, da ação dos nazistas contra o povo judeu. 6 milhões de pessoas, segundo as estatísticas, foram dizimadas por essa máquina de matar. E o Papa Bento XVI, depois de olhar todo o campo de concentração de Auschwitz, fez a seguinte pergunta: Deus, onde o Senhor estava que deixou isto acontecer? Por que não impediu, Senhor, esses acontecimentos, tantas mortes? E eu faço uma pergunta a este auditório seleto. O Papa Bento XVI tem ou não tem razão de perguntar a Deus onde ele estava que deixou acontecer esse morticínio em massa? Claro que está. Perfeitamente ajustado à concepção que ele tem, porque ele não tem o nosso conhecimento. Se ele tivesse, ele estaria ensinando Deus a tomar conta da gente. Aliás, tem muitas orações que é para ensinar Deus a tomar conta do homem. Por quê? Porque o homem é que criou Deus. Não foi Deus que criou o homem. E o homem criou Deus à sua imagem e semelhança.
atribuiu a Deus todas as suas qualidades e sentimentos e pensamentos. E nós imaginamos, queridos irmãos, que Deus funciona do jeito que nós imaginamos que Ele funciona. E não é assim. Porque Deus não se mostra, Ele se revela através das suas sábias. Completem. Leis naturais, absolutamente naturais. Só que, não entendendo como funcionam as leis, nós vivemos sob o império do egoísmo. Nós falamos de amor como se a gente estivesse tomando um guaraná. O que é amor? Será que o amor que Jesus ensinou à humanidade é o mesmo amor que nós entendemos o que é amor? Amor de marido e mulher? Para dar uma ideia de como eu vejo esse assunto, eu vou dizer o seguinte nesta noite. Nós só entenderemos amor verdadeiramente se nós formos capazes de amar os filhos dos nossos vizinhos da mesma forma como nós amamos os nossos filhos. Dá para entender o que eu quero dizer? Pela minha família eu sou capaz de matar. Vocês já ouviram essa expressão? Posso avançar um pouco? Já disseram isto? E pela família do meu vizinho? E pela família das outras pessoas? É só para olhar. Só para mostrar o contraste. Sociedade de consumo, meus amigos. Está projetando algo que faz um malefício, porque se existe alguma coisa que pode trazer doença, é isto. Mas não é isso que nós estamos aprendendo. Ao contrário, a proposta é para cada vez mais nos envolvermos com essa maneira de se alimentar, trazendo consequências funestas para o organismo e também para a própria sociedade. Olhem bem, isso aqui é uma montagem proposital que nós fizemos. Agora a pergunta, temos motivo para reclamar? E o que é que nós mais fazemos, meus amigos? Allan Kardec quis saber dos espíritos o valor da prece, o significado da prece, a necessidade da prece, não da oração, não é da reza. O Espiritismo ensina a prece. Então, Allan Kardec, desenvolvendo um estudo didático sobre essa matéria, disse que a prece serve para agradecer, para pedir e para reverenciar. O que é que nós mais fazemos? Sejam sinceros, absolutamente sinceros nesta noite. Por que é que nós mais pedimos? Porque nós mais reclamamos. Nós achamos que nos falta alguma coisa, que nós não somos suficientemente felizes. O que é que estaria faltando para cobrir essa carência, essa necessidade, a angústia, a solidão, o desespero do homem moderno, a alta ansiedade, as tensões, depressão, síndromes, traumas, fobias? Como resolver essas situações? O que é que realmente está no caminho dos espíritos? É espaguete, não? Não, não é, vermicelli. Mas de domingo é uma beleza, hein, irmãos? Sejam sinceros. Não falta isso para nós. Está cada vez mais fácil comprar, inclusive porque foi plano do governo que cada brasileiro poderia ter 4 refeições diárias. Estão lembrados do programa? 4 refeições diárias. E tem gente que joga fora, não come tudo que tem no prato. Eu sou do tempo que nós nem podíamos perguntar para a mãe o que ela estava fazendo para comer. E sentava, ficava aguardando, ela ia no fogão, enchia o prato e colocava na nossa frente e devorava. Hoje, não é assim. Se faz exigências. Não gosto disto, não quero aquilo. Não é verdade? Estou falando uma coisa errada?
Eu disse que voltaria a foto, e ela volta agora nessa situação. Enquanto alguns não têm nada, muitos. Ao contrário, né? Alguns não têm nada, tem tudo, muitos não têm nada. Então vamos aprender agora para encerrar. Agora agora passei para a terceira e última parte do trabalho e é rápido. Como então aprender o regime de solidariedade entre os animais? E eles nos ensinam. É só observar. Nós temos um casal de cães em casa. Um é da raça Poodle, enfesadinho, quase poucas pessoas gostam deles em casa. E a outra cadelinha é da raça de rua. Como é que se os chama hoje? Raça que não tem linhagem, que não está definida. Antigamente era vira-lata, mas como não tem mais lata para virar, então... Solidariedade entre os animais. Esta cadela está imóvel, para não assustar, deixando o filhotinho de gato, um gatinho, sugar ali o leite que lhe é necessário. Solidariedade. Solidariedade. O sapo está dando carona para um ratinho na Índia, para atravessar a lagoa lá. Numa boa, hein, meus amigos? Não sei se estão conversando ou não, mas o gesto fala por si. Vejam essa foto, que coisa bonita. A macaca abraça cãozinho em feira de troca de animais em Bangladesh. O olhar dele é triste, hein, meus amigos? Aliás, ambos têm olhares tristes, né, os dois. Os animais sabem, têm sensores. Se os homens que matam animais para os outros comerem soubessem disso, teriam um pouco mais de respeito. Agora, a gatinha. Fêmea toma conta de um dos 3 pintinhos nascidos em Galícia, região da Espanha. Foto de 2000. Não vai comer, não, ela está defendendo, está levando com delicadeza para algum lugar. Filhote de macaco procura piolho em um gato na Tailândia. Olha que convivência interessante. É a prática deles. E vai encontrar. Macaco embala canguru sentado em banco do zoológico da Tailândia. Reciprocidade, solidariedade entre os animais. Cão e gato são flagrados conversando em terreno no Pontal do Paranapanema, em São Paulo. Tranquilos. O que será que eles estão falando, hein? Agora vejam o que nós encontramos na internet. A Alzira faz essas pesquisas muito interessantes. Um cachorro foi visto no meio de uma avenida com muito trânsito, cuidando do seu amigo que foi atropelado por um carro. Usando a pata, o cachorro tentava acordar seu amigo, que lamentavelmente já estava morto. A cena continua. O cachorro tentava empurrar seu amigo para fora da avenida, e quando algumas pessoas tentavam ajudar, ele rosnava e afugentava aqueles que se aproximavam dele e de seu cão, até então companheiro. Solidariedade. Apesar do tráfico pesado, o cachorro não abandonava o seu amigo, verdadeiro e fiel amigo. São cenas que falam por si só, não? Parece que quando a gente anda na rua em São Paulo, a gente precisa tomar cuidado com as pessoas, não precisa? É isso que estou ensinando, inclusive nas escolas. Cuidado com as pessoas na rua. É extremamente perigoso. Quanto mais medo nós tivermos, mais nós atraímos os perigos, viu, meus irmãos? Eu jamais serei assaltado porque não admito isto. E andamos para fazer palestra, como nós não temos mais carro, a gente anda por lugares que vocês nem imaginam, viu, meus companheiros? Eu e a minha garotinha bonitinha ali. Sem medo, sem receio. As pessoas ficaram impressionadas pelo fato de um cão vira-lata ser tão leal. Afinal, elas, pessoas humanas, não estão acostumadas com tanta lealdade. Agora, para terminar. A
Aconteceu numa praça no Japão. Não se sabe como o pássaro morreu. E ele estava ali no asfalto inerte, sem vida. Seria um fato corriqueiro, mas o fotógrafo fez a grande diferença. Olha o que ele mostrou. Segundo o relato do fotógrafo, uma outra ave permanecia próxima àquele corpo sem vida e ficara ali durante horas, chamando seu companheiro. Ela pulava de galho em galho sem temer os que se aproximavam, inclusive sem temer o fotógrafo que se colocava bem próximo. Dá para olhar bem a cena daí? Ele cantou num tom triste. Ela voou até o corpinho inerte e pousou como querendo levantá-lo e alçou voo até um jardim próximo. O fotógrafo entendeu o que ela pedia e assim foi até o meio da rua, retirou a ave morta e o colocou num canteiro indicado. Só então a ave solidária levantou voo e atrás dela todo o bando. Zelo, cuidado. E nós nos matamos uns aos outros. Só vou mostrar aqui para não apressar, para não demorar mais para encerrar. Agora eu vou falar de homens que fazem a solidariedade humana. Vou lembrar primeiro o Francisco Cândido Xavier. Sua vida, eu costumo dizer, Chico, é a expressão da bondade encarnada. Dizendo isso, eu falo tudo. Docilidade. Se nós aprendermos a viver com docilidade, nós damos uma outra qualidade à nossa vida. Eu não sei se vocês conhecem forças magnéticas. Se o livro que eu escrevi, As Forças Positivas do Homem, trata disso. Eu gostaria que vocês conhecessem o que são forças magnéticas a partir do pensamento e a partir das nossas ações. Viver em docilidade é modificar, dar uma qualidade magnética irresistível à nossa vida. Lembrar do Chico e lembrar de Irmã Dulce, dedicação a toda a humanidade. Madre Teresa de Calcutá, um trabalho gigantesco reconhecido internacionalmente. Dr. Albert Schweitzer, que deixou a civilização branca para dedicar o restante da sua vida, parte da sua mocidade, a todos os nossos irmãos da África Equatorial. Martin Luther King, que trabalhou incansavelmente pela paz. Quando tenho tempo eu falo muita coisa dele, inclusive do seu último discurso, que deu um nome muito interessante. Eu Tenho um Sonho, é o título do último discurso do Martin Luther King. Mas ele disse uma coisa muito interessante que vale a pena lembrar nesta noite. Já aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos ainda a conviver como verdadeiros irmãos. Nós temos medo do nosso semelhante. Nós não vivemos em casas, vivemos em cadeias, em prisões. Mahatma Gandhi dedicou a sua vida não apenas para a libertação do povo hindu, mas também deixou uma grande mensagem para a humanidade inteira do que é viver em regime de solidariedade. E ele tem esta frase que eu gostaria que vocês levassem no coração: não fazer o bem é tão grave quanto fazer o mal. Gostar das pessoas como elas são e não como gostaríamos que elas fossem. Mas somos tão exigentes, meus irmãos. Como nós somos seletivos com as pessoas, principalmente se elas não estiverem no mesmo status social que o nosso, não? Como nós não gostamos das pessoas que pertencem a outras categorias sociais. Aprender a conviver com as diferenças. A imagem fala por si. Aprender a conviver com as diferenças. Essa é a foto que eu mais gosto. É estar satisfeito consigo próprio. Sabem por quê? Porque quem não está satisfeito consigo, anda procurando sempre mais e mais, não acha. Enquanto não, nós temos que aprender a viver com o que temos. Dizendo isso, dá significado para vocês? Não. E agradecer pelo pão, pela palavra, repartir o pão, repartir a palavra, que é o discurso de Jesus de Nazaré. Jesus não fundou nenhuma igreja, não falou em religião, Jesus falou em amor.
amor. Esta foto também é digna de levarmos no pensamento agora, para apagarmos um pouco as cenas anteriores. Olha que família feliz, meus amigos. Regra áurea da solidariedade humana. Haja com o próximo da mesma maneira como deseja que ele haja com você. Frase que se supõe tenha sido dita por Jesus de Nazaré. Pronto. Ofereci aqui alguns momentos de reflexão. Penso que temos que fazer reflexões. Que a vida é feita de ideias. O mundo ele é movido a ideias. E nós somos partes integrantes dessa máquina chamada mundo. Mais de 6 bilhões de espíritos reencarnados num planeta chamado Terra, destinado às provações e às expiações dos espíritos. Pela atenção, pelo carinho, meu muito obrigado. Milton, a gente quer agradecer a você pela palestra da noite, pela tua presença. Acho que todo mundo saiu um pouco tocado daqui hoje, né? E a gente espera que isso faça efeito, né? O objetivo é sempre que isso faça efeito. Não são simples imagens, né? É tocar mesmo, tocar as pessoas e fazer com que isso mova as pessoas de alguma forma para que passem a tomar atitudes. Não é isso? Nosso muito obrigado. E a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o próximo programa.